Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Primeira vez que eu vim aqui na igreja, eu preguei baseado nesse texto, há alguns anos. Mateus 21, verso 12 a 17. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Irmão, você já parou para pensar o que você veio fazer aqui hoje à noite? O que você veio fazer hoje aqui no templo, na igreja? Se você pode dizer assim: eu vim passar um calor tremendo, está quente, está abafado. Eu vim ficar aqui esse tempo. Algumas pessoas que não gostam muito de culto, né? Mas não vou na igreja porque é um senta-levanta toda hora. Qual é a motivação que nos traz aqui no templo toda semana? Alguns todos os anos, toda semana nós nos reunimos, nos encontramos, viemos ao templo para aqui estar. Tem muita gente que faz isso por uma mera obrigação. Ele vai porque ele aprendeu a vir. E se ele não vir, ele vai sentir que está pecando. Então ele vem às vezes só de corpo presente, é o culto de corpo presente. A mente está longe, o coração está distante, mas ele vem por uma obrigação, por um dever. Outros vêm porque o pai obriga a vir, né? E você tem que vir. Outros vêm porque não tem nada para fazer. Outros talvez hoje estão aqui porque alguém insistiu para que viesse, a pessoa veio. Há vários motivos que nos trazem à igreja, ao culto, à reunião, ao templo. Eu já falei bastante aqui que o templo na nova aliança já não tem mais aquele significado da antiga aliança, mas na nova aliança ele tem valor, ele tem significado. E esse texto que eu li mostra como Jesus se relaciona com o templo, como Jesus lida com o templo e como o templo deve servir para nós hoje. Qual a relação que nós devemos ter com o templo, com o lugar da reunião do povo de Deus, da casa de Deus, do culto ao Senhor. Quais são esses motivos? Então, a primeira coisa, antes de eu apontar a motivação, a primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que Jesus detesta o culto hipócrita, o culto mecânico, o culto forçado, o culto que não é do coração. Se teve algo que deixou Jesus irado, foi nesse dia aqui, quando ele chegou no pátio do templo e viu ali os cambistas, os vendedores, e o templo se transformou num grande mercado, era um grande bazar, era o bazar de Anás, o sumo sacerdote, onde eles arrancavam dinheiro do povo, cobravam muito caro pelos sacrifícios, pelas ofertas, e as pessoas vinham de longe e pagavam caro por aquela oferta. Eles compravam o culto para oferecer a Deus, e eles diziam: ó, esse carneiro, essa pombinha, isso aqui pode ser oferecido, e as pessoas vinham e compravam. Era um comércio, era uma obrigação, era um ritual, e era uma troca, uma barganha. Jesus vê tudo aquilo ali, aquela exploração, porque os preços eram exorbitantes.
Porque na lei de Deus dizia, você não pode oferecer um carneiro, um cordeiro, se sua família é muito pobre, ofereça uma pombinha. Mas a pombinha era um preço exorbitante. O câmbio era feito ali dentro, porque não aceitava moedas estrangeiras. Então ali eram vendidos também com juros altos. Os pobres eram explorados, os sacerdotes arrancavam dinheiro e as pessoas vinham e compravam o pacote do culto. Vinham de longe e oferecia como uma obrigação, um dever, um ritual que devia ser prestado a Deus sempre. E o povo vinha assim, paguei o meu dever, cumpri a minha obrigação, estou quite com Deus. Jesus chega e fala assim, eu abomino esse tipo de coisa, eu detesto esse tipo de reunião, de culto hipócrita, de culto mecânico, que a pessoa não faz com o coração, com a sinceridade e com a alma. Jesus não gosta, Jesus odeia, e ele destrói aquilo ali, ele expulsa, ele usa de violência, ele sai derrubando, sai quebrando, e diz assim, fora da casa do meu pai, ele vai expulsando isso. Deus não quer saber do seu culto por dever, por obrigação. Deus não está interessado que você venha aqui e diz assim, eu vou lá fazer o meu dever, depois eu vou para casa e estou quite com Deus, estou livre da minha obrigação. Deus não está interessado que você faça disso dessa maneira, que você entregue a sua oferta como um dever. Deus não se agrada disso. Então, ao ler esse texto, nós vamos ver o que é a casa de Deus, o templo de Deus, quando Jesus está no templo. E qual deve ser a nossa motivação ao vir ao templo. Por quê? E ao olhar para o texto, nós vamos ver. Primeiro, quando Jesus está no templo, e Ele está no templo aqui, Ele está em todo lugar, e nós somos o templo, mas quando nos reunimos, e aqui especificamente, Jesus está no templo, o templo sempre será casa de oração. Casa de oração, Jesus diz, essa daqui será chamada casa de oração para todos os povos, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O templo é casa de oração, é gente que vem para falar com Deus, para encontrar com Deus, para colocar diante de Deus seu coração, para rasgar o coração diante do Senhor. O templo aqui, o culto, a nossa reunião é lugar disso, da gente orar, da gente falar com Deus, da gente buscar a presença dEle, da gente abrir a nossa vida diante dEle e da gente buscar a face dEle. O templo é casa de oração, casa de oração. Interessante que desde o início o templo sempre foi casa de oração e os antigos viam o templo dessa maneira. Vocês lembram da história de Ana, mulher de Eucana, que não tinha filhos, era estéril e por isso era considerada maldita naquele tempo. E a sua rival, Penina, dava filhos para o seu marido e ela era zombada, humilhada constantemente. Chegou um tempo, e ela morava longe, que ela começou a ficar tão amargurada, tão deprimida, e ela falou, eu preciso falar com Deus, eu preciso colocar isso diante do Senhor. E ela saiu, foi até o templo, e lá no templo ela se ajoelhou e começou a falar, chorar, na presença de Deus, que o sacerdote pensou, essa mulher está embriagada. Essa mulher está embriagada porque ela falava e não saía som, mas ela colocava diante do Senhor. E o sacerdote foi falar com ela e falou, não, Senhor meu, isso é amargura de alma, que eu sou mulher atribulada, estou passando por um grande sofrimento, e eu vim aqui, nessa casa de oração, derramar a minha alma diante de Deus. E ela chora na presença do Senhor, e a Bíblia diz que ela derrama a alma. Oração é derramar a alma, não é aquelas expressões automáticas que nós usamos, mas é a alma. E o texto bíblico diz que Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho que chama Samuel, que quer dizer do Senhor pedir, ou resposta do Senhor. O menino é a resposta de oração, o nome do menino é a resposta da oração, porque o templo sempre é casa de oração. Casa de oração. Você está atribulado, você está com problema,
Você está deprimido? Vem ao templo. Há pessoas que dizem assim, eu não fui na igreja porque eu estou com um problema, estava desanimado. É aí que você deve vir. Eu não pude ir porque eu estava com um grande problema. É nessa situação, principalmente, que você deve vir. É quando a coisa está ruim, está difícil, está insuportável. É na presença de Deus, junto com os irmãos, que a gente derrama a alma diante do Senhor. Lembram-se de Ezequias? Está lá em Isaías, capítulo 37, quando o rei Senaqueribe estava invadindo todos os povos, todos os países, destruindo, tomando posse. E Senaqueribe agora se direcionou para Israel, com seu exército de 1 milhão de homens, e mandou o seu comandante Rabsaque mandar uma carta para Ezequias e para o povo, dizendo assim, entreguem-se ao rei Senaqueribe, senão vocês serão destruídos. E não iludam vocês o rei Ezequias, falando do Deus de vocês, porque Senaqueribe já destruiu dezenas de deuses. Não caiam nessa ilusão. E ele mandou uma carta dizendo assim, se vocês continuarem assim, vocês vão comer o seu excremento e beber a sua urina. Ezequias recebeu aquela carta. O que ele fez? Se dirigiu até o templo do Senhor, se prostrou diante de Deus e falou, Senhor, leia, Senhor, o que ele está dizendo. Leia, meu Deus, o que ele disse. Veja a arrogância desse homem, Senhor. E por favor, meu Deus, intervenha e mostre que o Deus de Israel não é como os outros deuses. Mostre que o Deus de Israel é o único Deus. E ele se prostrou ali diante do Senhor e entregou a carta na presença do Senhor. E Deus mandou dizer para Ezequias, Ezequias, fique tranquilo, porque não foi contra você que ele blasfemou, foi contra mim, por isso assim diz o Senhor, eis que estou contra ti, ó Senaqueribe, eu vou pôr o anzol no teu nariz, e o freio na tua boca, e o caminho por onde você veio, você vai voltar, e em Jerusalém não vai cair uma só flecha, porque assim diz o Senhor, há Deus em Israel. A Deus em Israel. E diz que naquela noite o anjo do Senhor desceu no exército de Senaqueribe e feriu de morte 185 mil capitães do exército de Senaqueribe, que quando eles amanheceram, voltaram com medo, voltaram para sua casa, e no templo do seu Deus pagão, Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos, porque ele afrontou o Deus vivo, o Deus de Israel. A Deus em Israel. Você está debaixo de uma afronta, de uma humilhação, de uma ameaça, de um diagnóstico terrível, você veio no lugar certo. É casa de oração. É na presença do Senhor. É aqui que você deve vir. É aqui que todos devemos ir, à presença de Deus. Lembra-se quando Salomão construiu o grande templo? Deus fez aliança com ele, ele consagrou aquele lugar. E ele orou. E diz que ele fez uma oração maravilhosa de consagração ao Senhor. E Deus se agradou, que diz que a glória do Senhor encheu o templo. Que nem os sacerdotes podiam ficar lá dentro. Era a Shekinah de Deus, a glória de Deus naquele lugar. Aleluia. Quando o povo de Deus ora, quando a gente consagra, a glória de Deus desce sobre nós. Nós precisamos orar pelo culto, pela reunião, pelo encontro, orar pelas pessoas, para que aqui nesse lugar a glória de Deus se manifeste de maneira poderosa. A casa aqui é casa de oração, não nossa, é casa de oração para todos. Todos são convidados, todos são chamados para vir aqui orar e buscar a presença do Senhor, casa de oração. Você está enfrentando uma notícia difícil, uma ameaça, um diagnóstico médico, uma afronta, uma tribulação, esse é o lugar, é casa de oração. Segundo, quando Jesus está no templo, o templo é a casa da palavra. Todas as frases de Jesus nesse texto são citações bíblicas. Ele cita Isaías capítulo 56, verso 7, quando ele diz da casa de oração. Depois, quando ele fala o covil de salteadores, ele está citando Jeremias capítulo 7, versículo 11.
Depois, quando ele fala das crianças, ele está citando o Salmo, capítulo 8, verso 2. Tudo que ele diz está escrito. Jesus é um homem da palavra, e ali no templo ele profere a palavra. Ele está ensinando a palavra, é o que a palavra diz, é o que os profetas disseram, é o que o Senhor já falou. Ali no templo Jesus profere a palavra. A casa de Deus é casa da palavra. É casa da ministração da palavra, do ensino da palavra, do estudo da palavra, do crescimento na palavra. A igreja é a igreja formada debaixo dessa palavra. E nós somos chamados para receber essa palavra, aprender essa palavra e ensinar essa palavra, a palavra de Deus, a palavra viva do Senhor. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os propósitos do coração. A palavra de Deus tira o que está lá dentro do coração, ela revela, ela mostra. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 25, quando Paulo fala do dom de profetizar, que é o dom de levar a palavra, trazer a palavra, pregar a palavra, diz: quando alguém chega e a palavra está sendo profetizada, os segredos do coração são expostos e as pessoas são colocadas diante de Deus, e ali elas se prostram e se rendem diante da palavra. Diante da palavra. Esse é o lugar da palavra. A gente precisa orar para que os corações sejam abertos pela palavra, curados, revelados, tocados pela palavra. A palavra faz isso. Quantas vezes eu já não recebi mulheres da igreja, que são da igreja e o marido não. Pastor, por favor, fala com meu marido que ele foi no culto e ele acha que eu contei a vida dele toda para o senhor, que o senhor falou só para ele. E ele está bravo comigo, ele está brigando comigo. Fala que eu não contei. Então muitas vezes pessoas falam assim: pastor, como que o senhor sabe da minha vida? Como que o senhor falou do que está acontecendo? Não sou eu, é a palavra de Deus. Quantas pessoas já se converteram? Eu tive a oportunidade de ver pessoas que vieram na igreja a primeira vez e ouviram uma palavra, e aquela palavra falou o seu coração, e algo específico, só dela, que ela sabia, e aquilo transformou a vida da pessoa. É a palavra profética, a palavra de Deus, que revela os segredos. E nós devemos orar para que essa palavra alcance mais vidas, mais pessoas. Nós devemos orar para que os corações se derretam diante dessa palavra, que as cadeias caiam pela palavra, que as pessoas sejam penetradas pela palavra de Deus, de Deus. O grande Spurgeon, um grande pregador inglês, a igreja dele tinha um galpão embaixo, e às vezes na hora do culto ele colocava as pessoas para orarem na hora do culto pela pregação. E aí quando ele estava pregando, ele sentia que as pessoas estavam meio sonolentas, dormindo, aí ele dava umas coices assim: gente, ora mais. Cada chute que ele dava era para o povo orar mais, precisa orar mais. E de vez em quando, aquele povo que estava incendiado de oração, ele falava: agora vocês vão para o meio do povo. E sente cada um do lado daquele que está bem frio. E o fogo do seu coração vai aquecer aquele irmão que está gelado. Amém? É a oração, é a palavra. A casa de Deus é casa da palavra. A palavra tem que ser pregada, ensinada, proclamada, e a gente tem que receber essa palavra, ensinar a palavra, irmãos. O Islã hoje é a religião que mais cresce no mundo. Há estudos que dizem que dentro de 40, 50 anos, toda a Europa, a maioria da população da Europa será muçulmana, por causa da imigração, que os europeus não têm mais filhos, e os imigrantes muçulmanos, cada um tem 6, 7, 8, 10 filhos. E os filhos muçulmanos, com 12 anos de idade, o menino já sabe igual o Corão quase que inteiro de cor. De cor. Eles são doutrinados ali dessa maneira. Quantos de nós não conhecemos nada da palavra? Não nos empenhamos em estudar, em conhecer, em aprofundar, em saber. Quanta gente já abandonou a escola bíblica, já não vem mais estudar a palavra, aprofundar no conhecimento. E o analfabetismo bíblico é uma coisa terrível hoje, que as pessoas não conhecem a palavra. A casa de Deus é casa da palavra, da palavra.
precisamos estudar a palavra aqui na escola bíblica, para as crianças, na nossa casa, no templo. Você precisa vir atento para receber a palavra, para orar pela palavra. Precisa orar para os outros que não conhecem a palavra para que venham. Quando John Wesley, grande avivalista inglês, estava percorrendo várias cidades, estava fazendo uma campanha num determinado lugar, muitas pessoas se converteram, mas um grupo de arruaceiros estavam tentando acabar com aquele trabalho. Alguns foram lá fazer bagunça no culto, e a palavra de Deus alcançou os arruaceiros e eles se converteram. Mas um homem não foi, ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou ficar escondido, era um galpão, vou ficar escondido, e é o seguinte, eu vou tapar meu ouvido, para não ouvir nada. E no meio da pregação eu vou entrar, vou derrubar tudo, vou fazer uma bagunça. E o homem foi com esse propósito. E ele chegou lá e colocou os dedos no ouvido, estavam fechados, para não ouvir, ele estava com medo de ouvir, se converter. Porque havia poder da palavra naquele lugar. Enquanto ele estava com o ouvido tapado, tudo bem, de repente veio uma mosca, ficou rodando e sentou no nariz dele. Aí ele fez assim, na hora que ele fez assim, o Wesley pregando falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Aquela palavra fez o homem tremer inteiro. Deus está falando comigo. E ele se converteu naquele lugar. Palavra de Deus, irmãos. Essa palavra tem que ser propagada, pregada, anunciada. Nós precisamos divulgar a palavra de Deus. A casa nossa aqui é casa da palavra. Se você não está vindo, venha. Se você não vem na escola dominical, venha. Gente, uma semana tem 168 horas. As programações da nossa igreja são 3. Elas duram ao todo 4 horas. As 3. Terça-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. 4 horas. A semana tem quanto? 168 horas. Você não consegue tirar 4 horas. Eu digo para você, você precisa conhecer a palavra. Você precisa vir terça-feira estudar a palavra, receber a palavra, aprofundar na palavra. O estudo que eu estou ministrando é o estudo mais importante que você pode receber na sua vida. É o estudo da palavra, da cruz de Cristo. Você precisa fazer um propósito na sua vida, de ser um homem, uma mulher da palavra de Deus. Amém? Terceiro lugar, a casa, quando Jesus está no templo, o templo é casa de cura. Verso 14. Verso 14 diz: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E ele os curou. Jesus está transformando aquele templo que era um comércio, um mercado, e diz: o templo é um hospital. É um hospital onde Jesus opera, onde as maravilhas dele acontecem. E ali vem os cegos, vem os coxos que eram discriminados. Eles eram considerados impuros, eles não participavam do culto no templo, mas quando Jesus está no templo, o templo é um hospital que recebe os doentes, os impuros, aqueles que são diferentes. E ali no templo, quando Jesus está, coxos são curados, cegos veem, os milagres acontecem, porque essa casa é casa de cura. Cura. Jesus opera aqui cura física, cura emocional, cura espiritual. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo Deus. A casa de Deus, a igreja de Deus é o hospital onde Jesus manifesta o seu ministério de cura e restauração. Aqui é o lugar de cura. E na história, quanta gente já foi curada. Tem um pastor que diz que mais gente já foi curada na igreja de Jesus do que nos hospitais, porque a casa de oração é casa de cura. Irmãos, eu creio que aqui nesse lugar, Deus pode fazer curas instantâneas. Gente pode ser curada na hora, no momento. Quando eu oro, não estou brincando, não estou representando. Quando eu chamo aqui na frente,
e eu chamo para que a pessoa venha com fé, eu estou orando, crendo que ali, naquele momento exato, Deus está curando, libertando, sarando, tocando no corpo, no câncer, seja no que for, Deus está curando. E quando eu oro pelos outros e por mim, para que a cura de Deus se manifeste em nós, cura física, cura emocional, trauma, complexos, doenças da alma, curas espirituais, libertação, vícios, prisões, seja o que for, Deus cura. E todos nós somos doentes, todos nós temos enfermidades morais, o pecado nos atingiu, nós pecamos, nós temos problemas emocionais, espirituais e físicos. E aqui, quando a gente se expõe a Deus e a palavra, o médico dos médicos vai manifestando o seu poder, afiando o seu bisturi, e ele começa a operar dentro de nós, aleluia. É só você dar lugar e dizer, Jesus é aqui, é ali, Espírito Santo de Deus, som do meu coração, é aqui que está a doença, é aqui que tem enfermidade, é aqui que está o mal, é aqui que está o tumor, é na minha mente, é no meu coração, é nessa área, é aqui que está escondido o meu pecado, vai passando o seu bisturi e me cura para a tua glória, aleluia. Aqui, irmãos, é lugar de cura. Nesse lugar Jesus cura. E eu chamo você a orar para que a gente veja curas de Deus mais e mais nesse lugar. Quando a gente busca, quando a gente se abre, quando a gente se expõe a Deus, Deus age de maneira poderosa. Deus age, porque pelas suas chagas fostes sarados. Fostes sarados, é a ação do Espírito Santo. É a ação de Jesus no nosso coração e na sua alma. Quem sabe você está aqui hoje enfermo, doente, e você já está tão acostumado com sua doença que fala assim, essa não tem jeito. Tem pessoas que dizem, eu não vou na igreja porque eu estou com uma tosse. Vem, irmão. O outro fala, eu não vou porque eu estou com isso. Vem, irmão. A minha mulher, antes de sair, falou, eu estou com as dores aqui, estou com a dor, eu falei, vai lá, eu vou orar por você, você vai ser curada. Você tem que ir lá, você vai ser curada, é lá. Então, é assim que Deus faz, é assim que eu creio, é assim que nós devemos crer. Esse aqui devia se abrir para os coxos, os cegos, os doentes da alma, os marginalizados, aqueles que não conseguem entrar. Tem muita gente que queria entrar aqui, não entra por vergonha. Tem muita gente pobre, tem muita gente que não tem roupa, que não vem aqui. A gente devia trazer, devia buscar, devia falar, vamos lá, vamos orar por você, vamos clamar ao Senhor por sua vida, por sua família. A casa de Deus é casa de oração para todos os povos. E Jesus cura aqueles que os sacerdotes não deixavam entrar, porque eles eram impuros. Mas quando Jesus está no templo, é esses que Jesus cura, porque eu não vim para os sãos, não existe ninguém são, eu vim para os doentes, para curá-los. Essa é a missão de Jesus. Você está doente? Jesus pode te curar. É da alma, é emocional, é espiritual, Jesus pode tratar, Jesus pode te libertar instantaneamente, dentro de um processo, dentro de um período, num momento, Ele vai fazer algo, porque Ele faz. Agora aqui é o lugar de cura. Quantas vezes Deus já curou a sua vida num culto? Quantas vezes Deus já agiu no seu comportamento? Quantas vezes Deus já revelou coisas escondidas e você foi curado? Quantas mágoas, o culto, no momento daqui, Deus tirou? Quantas coisas Deus já operou aqui? E a gente sai dizendo, estou leve, louvado seja Deus. O Senhor me curou. Em quarto e último lugar, quando Jesus está no templo, o templo é lugar de louvor, é casa de louvor. Versículo 16. Versículo 15, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, o que os meninos, as crianças diziam, as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Jesus está citando o Salmo 8, o versículo 2. Agora, se você ler lá o Salmo 8, versículo 2, você vai ver que o texto diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, para fazeres emudecer o vingador
e o adversário. No Salmo 8, versículo 2, perfeito louvor, lá é força. Porque Jesus pega aquela força e transforma em perfeito louvor. A maneira que eu entendo é que para Deus são sinônimos. Força e perfeito louvor são sinônimos. Quando a gente louva, quando a gente oferece o nosso culto, a nossa adoração, Deus dá força, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, daquele louvor das crianças, Deus suscita força. E o texto lá diz, para fazer emudecer, porque os fariseus estão falando contra. E ao citar isso, Jesus está dizendo, olha, o louvor emudece o inimigo, o adversário, o acusador é calado pelo louvor. E as crianças que também não participavam do culto, estão cultuando a Jesus, estão oferecendo culto a Jesus, e desse louvor, Deus está tirando força e está calando os adversários. O louvor cala o adversário da nossa alma. O louvor cala os acusadores. O louvor fecha a boca do diabo. O louvor. Por isso que quando Paulo e Silas foram presos injustamente, foram chicoteados, amarrados e colocados na prisão, sangrando, eu penso que naquele momento, naquela prisão, o inimigo das nossas almas estava ao redor de Paulo e Silas dizendo, agora eles vão murmurar, agora eles vão blasfemar, agora eles vão reclamar de Deus. Olha o que aconteceu com eles. Mas naquele momento a Bíblia diz que Paulo e Silas entoavam louvores ao Senhor por volta da meia-noite. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam louvores ao Senhor, Deus fez tremer a cadeia. E as prisões se abriram, as cadeias caíram, porque o louvor suscitou o poder de Deus naquele lugar. O louvor suscita o poder de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita quando o povo louva, o inimigo é calado, a boca do adversário é tapada e Deus traz força para a nossa alma. Quando você está fraco, louve. Você está desanimado, louve. Você não está sentindo vontade, louve. Eu estou frio, aí é que você louva mais, louva o Senhor. Não estou com vontade de ir ao culto, aí é que você vem. Não estou com vontade de cantar, cante, porque ao fazer isso, Deus vai trazer força para a sua vida, para a sua alma e para o seu espírito. Ao louvar, Deus suscita força. O louvor a Deus emudece o poder do diabo, cala o adversário, o louvor ao Senhor. Você está triste hoje? Louve. Está desanimado? Louve mais. Você não tem motivo? Abra a sua boca e cante louvores ao Altíssimo. Faça isso e o seu coração vai ser inundado da força, do poder e da unção do Senhor. Aqui é casa de louvor. Aqui é para a pessoa entrar fraca e sair fortalecida. Entrar desanimado e sair cheio de vigor, porque ela entrou na presença do Eterno. E a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas feito águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque é para o Senhor, é para a glória do Senhor, Ele renova a sua força. Você está fraco? Venha para o culto. Eu estou abatido? Venha para o culto. Eu não estou com vontade hoje, eu estou triste. Corinthians perdeu, eu não vou para o culto. Venha. Eu estou com problema, venha. Eu estou assim, venha, irmão. E quando for para cantar, cante. Quase sempre, irmãos, na hora do louvor, se eu fechar os olhos e começar a cantar algumas dessas letras, hoje aconteceu quase todo culto, eu choro, quase todo culto. Hoje mesmo, quando eu sento ali, eu tenho que parar e falar assim, não, eu vou pensar no que eu vou pregar, porque senão eu vou ficar emocionado demais. Quase todo culto eu choro. Pode ser os cânticos antigos, os novos. Se eu fechar meus olhos e começar a cantar para o Senhor, a minha alma é inundada, eu fico tocado, eu fico sensibilizado.
E o Senhor começa a falar a minha alma, o Senhor começa a tocar, ministrar, curar, ensinar. Quando a gente louva, Deus faz maravilhas, aleluia. Em nome de Jesus, não louve mais assim, ó. Não fique mais pensando em outra coisa. Entregue-se. Cante. Cante para valer. Quando eu me converti, eu ia cantar na igreja, e a gente saía de perto, disse que eu desafinava as pessoas. Ele canta muito alto e desafina todo mundo. Mas cantar, cante ao Senhor. Se é desafinado, todos somos salmistas, mas cante para a glória de Deus, coloque o seu coração e louve. Ao louvar, Deus traz força e poder para a sua vida, aleluia. E é na hora da tribulação, na hora da fraqueza, que Deus vai te levantar para a glória dEle, amém. Casa de oração, casa da palavra, casa de cura e casa de louvor. Você veio no lugar certo, irmão. Você está no lugar certo. Você tem que fazer um propósito hoje, no que depender de você, você nunca mais vai faltar. E você vai trazer outros, e você vai fazer, Deus, eu quero adorar, eu quero louvar, eu quero aprender, eu quero receber a palavra, eu quero ser curado, e eu quero orar para valer em nome de Jesus. Esse é o lugar. Deus está aqui, e aqui Jesus opera maravilhas. Aleluia! Vamos ficar em pé e vamos falar com Ele. Vamos colocar as nossas vidas na presença dEle. Vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. Se você entrou hoje aqui de alguma maneira, irmão, atribulado, alguma coisa que está perturbando o seu coração, fraco, eu quero orar por você. Alguma enfermidade, alguma doença. Se você entrou hoje aqui se sentindo abatido, frio, distante, eu quero orar por você. Aqui é o lugar das maravilhas. É Deus que está aqui, é Deus que opera, é Deus que faz. Então, se você quer, vem aqui na frente, eu vou orar por você e com você. Em nome de Jesus. Se há alguma enfermidade, se você está se sentindo deprimido, vem aqui na frente, chega aqui perto, coloque seu coração, vamos derramar a alma. Aqui é o hospital de Deus, todos somos doentes. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a sua face, venha, chegue aqui perto. Se você está enfrentando uma grande luta, uma batalha, vem aqui, vamos orar, coloque diante de Deus. Deus opera maravilhas, Deus cura, Deus faz. Vem aqui colocar sua alma e o seu coração na presença dEle. Pode vir, chegue aqui perto de mim, irmão, pode chegar, vem aqui próximo de mim. Vamos orar ao Senhor, coloque a sua vida. Fale com Deus agora, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Fale com Ele. Jesus é o médico, Jesus é aquele que cura, aquele que sara, é o que opera, que toca, que liberta. Ele está aqui, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, você que está nos bancos, comece a orar por você, por essas vidas, comece a orar por nós, para que a glória de Deus seja derramada aqui, que o Espírito Santo venha aqui. Pai, o Senhor está nesse lugar, aleluia. Tu és o nosso Deus, o Deus vivo, e em Ti está a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. E Tu és o Deus que faz e opera maravilhas, meu Pai. E nós não estamos aqui diante de um ídolo, diante de uma estátua, diante de uma religião. Nós estamos diante do Deus vivo. Nós estamos diante do Senhor que enviou o Espírito. Estamos clamando aqui como Ana, Senhor, para que o Senhor abra os céus e derrame sobre essas vidas o Teu toque, a Tua cura, o Teu Espírito, a Tua unção, o Teu bálsamo. Jesus amado, toca nessas pessoas, no corpo, na alma e no Espírito. O Senhor sabe a dor, o sofrimento, o Senhor sabe o peso, e Tu és o médico que cura, que liberta, que sara, que renova. Esteja Espírito Santo agindo agora em cada um, em nome de Jesus, tirando todo o peso, curando a enfermidade, sarando as feridas,
queimando todo o pecado, tirando toda a opressão do mal, repreendendo toda obra maligna. Que o Espírito Santo enche essas vidas agora, e que a glória de Deus tome cada pessoa aqui agora, e dê-lhe um novo ânimo, uma nova fé, um novo espírito, um novo vigor. Que cada um saia daqui renovado, avivado pelo poder do Senhor Jesus. Possamos sair daqui curados, visitados, santificados, animados pela presença de Deus, porque Deus está aqui, aleluia. Porque aqui o Senhor opera no corpo, Senhor, na mente, opera no coração, nos sentimentos, opera, Senhor, curando enfermidades, opera, Senhor, resolvendo problemas, desfazendo coisas malignas, em nome de Jesus. Que cada um aqui receba o toque do Senhor, a unção do Senhor, a visita poderosa do Senhor. Que o Espírito Santo nos encha, em nome de Jesus. Que vidas aqui hoje sejam saradas, para a glória de Deus Pai. Eu abençoo essas vidas, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está aqui, meu Pai. Tira as dores, tira, Senhor, tira o peso, tira a insônia, tira a depressão, tira, meu Deus, a opressão maligna. Caia por terra em nome de Jesus. E nós erguemos a voz para adorar o teu santo nome, para dizer: louvado seja o nome de Jesus para sempre, para em qualquer momento exaltado seja o nome de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Na presença dos anjos e dos demônios nós exaltamos o Senhor, aleluia. Da nossa boca sai o perfeito louvor para a glória de Deus, pela mediação do sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, porque esta é a casa onde o Senhor opera. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está nesse lugar, e nós vamos sair daqui cheios da sua glória, e do seu poder, e da sua presença, aleluia, em nome de Jesus, amém, amém.